Olá, eu sou o Dorival. Junto com o Emanuel, estamos concluindo o curso de Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, da Univesp. Estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso, uma mini estação climática para automação de hortas. Projeto de trabalho de conclusão de curso a ser apresentado como requisito obrigatório para a conclusão do curso de Engenharia de Computação da Univesp. O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma mini estação climática para automação de hortas, de pequenas hortas. A oportunidade do desenvolvimento deste projeto se deu com a origem na necessidade de uma escola pública de um município do interior daqui de São Paulo que precisava melhorar, a eficácia da manutenção da horta comunitária, no caso eram os alunos que cuidavam. E havia um grande problema, principalmente aos finais de semana, onde não havia ninguém para cuidar, para regar, umedecer o solo. Então, a partir daí, nós percebemos essa dificuldade e procuraram alguma solução. E trouxemos a solução, que era a automatização desse sistema, fazendo assim com que houvesse mais eficiência no uso da água e, consequentemente, na produção dessas hortaliças. A partir daí, percebemos que pequenos agricultores poderiam ser beneficiados e também levamos isso ao pequeno agricultor para ver até que ponto isso seria útil no negócio dele. E para nossa surpresa e alegria, segundo ele, foi bastante útil e ele adotou permanentemente esse recurso. Então, o objetivo é entender, conhecer sistemas e sensores de custo acessível, que podem ser usados com Arduino, tá? Fazer, então, testes, aferir temperaturas, umidade, e entender a confiabilidade e a durabilidade desses equipamentos, desses sistemas, tá? E também criar um método de calibragem para que esses sensores funcionem corretamente, Então, após todas essas análises, saberíamos se seria possível ou não a viabilidade deste projeto. Bom, os procedimentos metodológicos usados, Então a nossa metodologia foi baseada em Design Thinking, E este projeto foi feito com uma revisão bibliográfica dos fatores que mais influenciam as produções agrícolas, tá? Como temperatura, radiação solar, umidade do ar, umidade do solo e a própria precipitação, tá bem? Também houve uma revisão, sobre a plataforma e onde nós fizemos alguns ajustes e descobrimos alguns itens que deveriam ser melhorados. Bem, essa é a nossa fundamentação teórica. O projeto está fundamentado, em pesquisas de sistemas embarcados, que esses já são muito conhecidos e usados no nosso cotidiano. E agora eu convido para que continuemos esse vídeo em campo, onde nós colocamos os sistemas e onde ele está operacional. Então agora eu convido para todos para que entendam como funciona em campo. Para desenvolver o sistema, nós usamos a plataforma Arduino. Então esse pequeno microcontrolador de baixo custo e relativa facilidade para a programação foi o usado no nosso sistema. Este é o Arduino Uno, é o qual nós usamos para desenvolver o nosso sistema. Também usamos um sensor de umidade de solo, onde nós temos aqui um driver para trabalhar com ele, onde também podemos calibrar a sua precisão, e aqui o medidor em si, que ele fica sobre o solo. Então ele quem tem a responsabilidade, ele é quem vai captar e vai nos dar a leitura da umidade de solo. Uma das dificuldades que nós encontramos é que percebemos que após um certo período existe uma oxidação
nesses pinos, dando uma ligeira alteração na leitura. Mas fizemos algumas pesquisas e percebemos que existem outros sensores de melhor qualidade no mercado que não acontece a oxidação. Temos também a umidade e temperatura do ar. Ela é muito importante para saber a quantidade correta e o momento da irrigação. Aqui também temos nosso sensor de precipitação, porque se caso haja uma chuva, não faz sentido a irrigação. E agora continuamos dentro do nosso projeto em campo. Após ter mostrado os sensores que ficam diretamente nos canteiros, sobre a terra, agora nós vamos mostrar o cérebro de todo o sistema, que é feito pelo Arduino. Então nós temos aqui um microcontrolador, e é este microcontrolador que vai determinar as leituras de sensor de umidade, sensor de água, sensor de temperatura, como também vai determinar o tempo que a bomba de água, a válvula de água vai ficar aberta até que a terra receba umidade suficiente, ela fecha, é feita uma nova leitura, e se está suficiente a quantidade de umidade, a partir daí então o sistema para temporariamente. E aí, de meia em meia hora, ele faz uma nova leitura de umidade para saber se essa umidade ainda está dentro do parâmetro que é considerado como ideal para aquela cultura específica. Então, quando falamos de alface ou se falamos de mandioca, enfim, dependendo da cultura, existe um tipo de umidade específica que é melhor para aquela cultura. Então, esses parâmetros são levados ao Arduino e sim, aí são colocados para aquela cultura específica, para que tenha a melhor eficiência e o melhor aproveitamento da umidade, economizando água e também podendo fazer com que a planta tenha sempre a quantidade ideal de umidade, para que ela possa se desenvolver da melhor maneira possível. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês como funciona detalhadamente cada etapa desse processo. Então, vamos observar aqui no nosso display. Tá? Quando inicializamos o sistema, a primeira coisa que é feita são as leituras. Então são feitas leituras de umidade, de solo, temperatura de ar, e a partir daí ele vai tomar as decisões. Então temos a temperatura do ar, a umidade do ar neste momento, a umidade do solo em 53%, por exemplo. E aí ele detecta que esse 53% não é o suficiente. A partir desse momento que ele faz as análises de leitura de ar, temperatura de ar, umidade do ar e umidade do solo, ele passa então a determinar a quantidade de água necessária para aquela determinada cultura. Então ele está avisando neste momento que a irrigação está ativada. Então neste momento está com a válvula aberta e a água circula, então umedecendo esse solo e sendo medida pelos sensores de umidade. Então, durante todo esse processo, há o tempo suficiente para que a água desça pelos microfuros que existem nos canos de irrigação, até que ela alcance a umidade necessária. Após esse período, ele faz uma nova leitura para ver se a irrigação foi suficiente. Se foi suficiente, ele dá um ok. Está fazendo uma nova leitura do solo, vendo se essa umidade, se essa quantidade de água foi suficiente para umedecer o necessário para aquela determinada cultura. Então ele está fazendo esse trabalho, esse asterisco indica que ele está trabalhando, e agora a umidade do solo está satisfatória, de 53% para 82%. Então ele finaliza dizendo que a leitura de umidade do sistema está ok. Feito isso, ele começa o ciclo
né, de meia em meia hora, de fazer todo o monitoramento novamente. Olha lá, aí ele faz as novas leituras e aí por diante ele continua a cada meia hora. Aí ele vai determinar. Agora nós estamos aqui em campo, onde o projeto foi desenvolvido, onde foi feito o teste, né? E então essa aqui foi a área que nós escolhemos para trabalhar e para fazer o monitoramento e as medições. Ali nós temos o sensor de umidade, onde o Emanuel agora vai mostrar como foi feito. Muito obrigado, viu? Beleza. Agora, depois das 5h30 é garantido, o dono tá aqui. Aí ele fica até 8 horas aí. Ah, então beleza. Obrigada. Fica à vontade. Aí daí estamos aqui com o sensor de umidade, né? O sensor de umidade está aqui em campo há um pouco mais de um mês, para a gente fazer a avaliação. Eu vou tirar o sensor para mostrar para vocês como é que ele já ficou deteriorado. Então a gente já tem aqui o sensor deteriorado pelo tempo, né? Permanência no sol. E toda vez que o sensor manda um sinal para o Arduino faz a leitura, dependendo da umidade do solo, ele automaticamente aciona o sensor que rega todo o ambiente para manter um ambiente saudável, né? Um ambiente ideal aí para as hortaliças. Mais à frente, o Dorival vai apresentar o Arduino, como é que isso vai ser, como é que essas informações são apresentadas em tela. Então, aqui na verdade, eu estou te apresentando somente o sensor de medição de umidade da terra, mas ali na frente também a gente tem um sensor de umidade, de leitura de temperatura do ar e umidade do ar. E aí todas as informações são colhidas pelos sensores e encaminhadas para o Arduino e apresentadas no display. Ela já é efetuada uma programação prévia e toda vez que ela atingir aquela programação que foi feita, ela vai mandar água para o solo ou diminuir a quantidade que é mandada para o solo de água. Quer falar uma coisa, João? Então, agora no próximo momento nós vamos mostrar ali o protótipo do Arduino, né? Com seu display e todo o seu funcionamento. Então, o próximo passo agora nós vamos mostrar como funciona o Arduino. Aqui a gente está com o irrigador de solo. Toda vez que o Arduino, através do sensor de umidade de solo, identifica que o solo está muito seco, ele é acionado automaticamente para mandar irrigação para toda essa área, que está no ideal que a gente programou para esse tipo de verdura. Conforme apresentado pelo ilustríssimo amigo Dorival, sou Emanuel Engraça da Silva, aluno do curso de Engenharia da Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Estou hoje aqui para apresentar aos senhores e senhoras uma breve explicação do nosso trabalho de conclusão de curso. Vou falar um pouquinho sobre a linguagem de programação utilizada. A linguagem de programação do Arduino é uma variante da linguagem C. Além disso, o Arduino possui uma estrutura própria, ou seja, ele tem uma ideia própria. A estrutura do Arduino basicamente é composta por 3 componentes: as variantes, o setup, onde são colocadas todas a programação e as configurações. A configuração é toda colocada no setup. Além do setup, a gente ainda tem o loop, onde é colocada toda a lógica da programação. Então, esses são os três componentes básicos do Arduino. Na realidade, eu vou aproveitar e falar um pouquinho também do nosso programa, o que realmente foi desenvolvido no nosso projeto.
Então, na realidade, o nosso projeto ele consta de 4 sensores, os quais vão fazer leitura de umidade do solo, quantidade de chuva, a temperatura do ar e a umidade do ar. Na realidade, o programa, no setup do programa, na realidade foram então, como nós temos aí 4 sensores, nós precisamos de 4 variantes para armazenar os dados recebidos desses sensores. A partir disso, a gente desenvolveu aí quatro variantes, né? Que são elas a temp, para armazenar as informações de temperatura do ar, a umi, variável que a gente utiliza para guardar as informações da umidade do ar. Aí eu criei uma outra variante chamada umidade T, que seria a umidade da terra. E a última variante seria a variante para receber as informações da quantidade de chuva, né? Então, a partir dessas variantes, a gente recebe as informações dos sensores, armazena nessas variantes, e aí a gente a partir desse momento, a gente passa para a estrutura do setup. O que é a estrutura do setup? Na estrutura do setup foram programados todos os pinos, onde vão receber as informações. Então, foram configurados os pinos: temperatura, umidade do ar, a luminosidade também a gente colocou um sensor de luminosidade para captar a luminosidade. A água, a quantidade de água e de chuva, a umidade da terra, e foram utilizados a função input. Por que input? Input porque esses sensores vão receber os valores gerados pelos sensores. Então a gente tem que usar input, função input. Recebeu essa função input, na parte loop vai ser realizada a leitura do processamento dos dados colhidos dos sensores. Esses dados eles vão ser todos tratados. Ele pode ser tratado em loop, vai ser feito um cálculo para calcular a temperatura que a gente quer, a temperatura que a gente acha ideal, a umidade do terreno que a gente acha ideal. A partir dessa programação, ele vai ser apresentado todas essas informações em uma tela de display eletrônica. Então, depois que é feito toda a análise dos dados, né, são calculados a temperatura ambiente, a partir da temperatura ambiente, da quantidade de chuva, da umidade do terreno, da temperatura do ar, é feito um cálculo e vai falar se aquilo está ideal para aquele tipo de hortaliça. Basicamente é isso que o nosso programa vai fazer. Ele, baseado nas informações captadas, ele vai dizer se aquele ambiente é ideal ou não para aquela nossa horta. Logicamente que essas informações vão ser previamente cadastradas no sistema. Além disso, o nosso sistema ele pode ser implementado. A nossa intenção é implementar o nosso sistema de forma que ele seja totalmente automatizado. Hoje o nosso sistema eu tenho que programar, colocar as informações que eu quero. Então, baseado nas informações que eu tenho de conhecimento, no estudo prévio que eu realizei com aquelas hortaliças que eu vou plantar ali, eu estabeleço um padrão que eu quero para aquele tipo de solo. Só que a intenção futura é desenvolver um sistema que seja independente, que ele não precise a minha interação com o sistema. Hoje o sistema, basicamente, eu tenho que interagir informando ele o que eu acho ideal, o que eu quero, o que eu não quero. Então, isso aqui é um pouco da apresentação do nosso trabalho, né? Um trabalho aí de alguns meses. Nós ainda pretendemos continuar esse trabalho. Eu acho que esse trabalho vai ser de grande valia para as pessoas. E queria também deixar aqui meu agradecimento aos professores que ao longo do curso nos municiou com informações que nos possibilitaram de chegar ao ponto de desenvolver um trabalho desse.
Então, ficam meus sinceros agradecimentos aos professores, aos orientadores e à Univesp, que nos deu essa oportunidade.